Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, a sociedade brasileira foi às ruas no mês de junho, esperando que o Congresso Nacional apresentasse medidas que aperfeiçoassem o sistema político brasileiro. Fizemos aqui no Senado o que chamamos de mini-reforma, porque não havia tempo hábil para se aprovar até o final do mês de setembro para valer para as eleições de 2014. O senador Sérgio Souza, que está na mesa aqui, também ajudou muito, né, na discussão e na votação aqui no Senado. Está na Câmara. Foi o mínimo que a gente pôde fazer para baixar um pouco o custo das campanhas eleitorais para 2014. Mas é claro que no ano de 2014, deveremos aprovar uma reforma mais profunda, nos aprofundar mais nos temas da reforma política brasileira. Em meio aos esforços, senhor presidente, iniciativas que têm sido levadas adiante pelo Parlamento, é essencial que tratemos também dos procedimentos que têm levado à criação um tanto desenfreada de novos partidos políticos. É evidente que vejo positivamente que grupos se organizem politicamente e criem agremiações que possam representar determinadas posições ideológicas. No entanto, um partido político vai além da defesa de causas particulares. Um partido político precisa fundamentalmente de visão global de sociedade, de modo a poder abarcar um amplo espectro social e, sobretudo, ter projetos que visem a pensar o país como um todo. Além disso, senhor presidente, o número exagerado de partidos políticos é contraproducente à negociação política, que se torna mais complexa, mais difícil, mais demorada, o que, sem sombra de dúvida, é mais um elemento a prejudicar o funcionamento do Congresso Nacional e, consequentemente, do sistema político brasileiro. Eu tenho dito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que, com todo respeito, mas a Câmara dos Deputados, ultimamente, tem virado uma torre de Babel, sabe? Não se entende mais. São 22 partidos com bancadas e tende a aumentar. Isso vai aumentar, porque já são 32 agremiações partidárias e tem mais uns 30 na fila. Eu sei que tem mais uns 30 partidos sendo criados. Aonde nós vamos parar? As propostas de reforma política estão deixando de apresentar elementos que visem a oferecer uma regulamentação mais racional do processo de formação e funcionamento de partidos políticos. Todos sabemos que um dos elementos do nosso sistema político atual consiste no financiamento público de agremiações partidárias, tal qual ocorre na imensa maioria dos países democráticos mundo afora. O Brasil também adota a forma de financiamento público de partidos políticos, não financiamento público de campanha, financiamento público dos partidos com o fundo partidário. Toda vez que um partido vai à televisão, alguém está pagando essa conta. A União está pagando essa conta. O contribuinte está pagando essa conta. Quanto mais partido político tiver, mais a despesa vai aumentar, mesmo sem o financiamento público de campanha, o financiamento dos partidos políticos. Hoje, em nosso país, isso se manifesta por meio do chamado fundo partidário, que distribui 5% do total para todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de representação eleitoral. Independentemente de representação eleitoral. Por isso que é importante, senador Mosarelli, uma cláusula de barreira. Ademais, os horários reservados à propaganda eleitoral também têm um percentual reservado a todos os partidos políticos, independentemente de qualquer relação de representatividade do Congresso Nacional. Mais um erro. Esse horário eleitoral, é bom dizer, também é pago às emissoras de rádio e televisão com dinheiro público. É o contribuinte, a União é o contribuinte que paga o horário eleitoral gratuito para todos os partidos políticos. De tal modo, a existência de partidos políticos implica também um significativo gasto público. Não é compreensível que toda a sociedade arque com enormes despesas a fim de atender os interesses de grupos muito pequenos, por mais meritórias que sejam as causas que venham a defender. A cláusula de barreira, pura e simples,
que condicionava o funcionamento parlamentar à obtenção de uma quantidade mínima de votos, independentemente do quociente eleitoral, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse considerado inconstitucional a cláusula de barreira já aprovada há alguns anos, certamente não tinha hoje essa corrida desenfreada para criar novos partidos políticos. No entanto, é possível imaginar mecanismos que aprimorem o processo de criação de partidos políticos. Existe, por exemplo, o projeto de lei da Câmara número 14 de 2013, de autoria do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, que altera a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos, com o fim de tornar mais claros os critérios que dizem respeito à distribuição de recursos do fundo partidário e do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita, de modo a racionalizar a criação de partidos políticos. Tem outra PEC do presidente Sarney, que eu fui relator na CCJ, votamos 2 vezes na CCJ, está para ser votado no plenário do Senado, que também elimina as coligações, proíbe as coligações proporcionais. Cada partido teria que ter as suas nominatas, teria que ter a sua força para eleger os seus parlamentares. Aí também já seria uma espécie de uma cláusula de barreira, mas não tivemos ainda condição de aprovar, porque tem muitos partidos que são contra. Agora tem partido que se enganam, tem partido grande, partidos antigos, que acham que isso vai prejudicá-los. Pelo contrário, a hora que tiver 50, 60 partidos políticos, vão ser todos nanicos. Todos vão cair, todos vão descer. O país, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou a criação de 2 novas siglas partidárias nessa semana, conta com 32 agremiações partidárias. É muito, senhor presidente. É muito partido. E ainda eu ouvi de um colega aqui essa semana dizer que não tem um partido desse que sirva para Marina da Silva. Com todo respeito à minha querida colega, ex-colega que nos dá, Marina da Silva, mas teve um senador que falou aqui a semana que desses 32 partidos não tem nenhum que sirva à Marina, que tem que criar mais um partido. Eu não sou contra ela criar mais um partido, mas dizer que em 32 agremiações partidárias não existe uma ideologia para uma pessoa se filiar, tem que criar mais um partido, dizer cada hora que alguém queira ser candidato a presidente da República, ou queira ser candidato a governador no Estado, ou queira defender uma categoria, um sindicato. Eu soube também, senhor presidente, que os cartórios estão criando um partido político. Os cartórios já estão com assinaturas, colhendo assinaturas para criar um partido político. Tem outra confederação, que eu não vou falar o nome também, que já tem assinatura suficiente para criar um partido político. Quer dizer, cada confederação, cada sindicato, cada grupo de pessoas agora tem que criar um partido político para se defender. Em 32 partidos ainda não é suficiente para alguém ser candidato a presidente, a governador, a deputado federal, estadual, ou para defender as suas causas. Tem que criar 50, 60, 100, não sei onde vai parar essa situação. Apoio integralmente o projeto do deputado Edinho Araújo e espero que consigamos aprová-lo o quanto antes. Acredito que se trata de iniciativa importante para aperfeiçoar o sistema partidário brasileiro e, consequentemente, a democracia brasileira. A criação desenfreada de partidos políticos não é boa para ninguém e não vai ser boa para o país. Já falei aqui nessa tribuna, quem viver verá se continuar essa escalada de criação de partidos políticos. O que precisamos fazer, senhor presidente, já concluindo, é fortalecer os partidos existentes, para que eles se tornem cada vez mais fortes, que sejam as caixas de ressonância que a sociedade brasileira almeja. A quem interessa uma legião de 40, 50, 60 partidos fracos, com meia dúzia de parlamentares? Isso não interessa à sociedade brasileira. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.